Seja bem-vindo ao Congresso Pensar Contabilidade. Olá, sou Josiane Portugal, contadora, empresária contábil, sou professora de cursos livres e de pós-graduação, sou especialista em consultoria contábil financeira, estou como conselheira e membro da Câmara de Administração e Finanças do CRC da Bahia e coordeno uma comissão de estudo técnico de normas contábeis voltada para pequenas e médias empresas no CRCBA. Quero abordar com você hoje um tema onde nós vamos trabalhar tanto a contabilidade quanto a gestão financeira. Então, o tema é como a contabilidade e a gestão financeira aplicada às organizações podem alavancar resultados exponenciais. Se você perguntar, se você questionar algum empresário qual é a finalidade da empresa dele, provavelmente a maioria deles irão responder que a finalidade da empresa dele é gerar lucros, né? É gerar lucros para eles. Mas eu acredito que as organizações, ela tem uma finalidade de gerar valor para a sociedade. A finalidade da empresa vai além de gerar lucros. Observe que a organização ela vai ter essa finalidade de gerar valor para a sociedade, tanto no âmbito cultural, social, econômico, ambiental. Ela vai gerar valor para os usuários internos e externos. Os usuários internos seriam os colaboradores e os próprios acionistas, aquelas pessoas que investiram na empresa. E os usuários externos seriam os clientes, os fornecedores e a sociedade como um todo, que também absorve aí, que recebe, né, parte desse valor agregado. Então, podemos dizer que o lucro ele vai ser uma parcela, vai ser parte desse valor que é agregado para a sociedade. Okay? Mas o lucro não seria a única finalidade da empresa. Com base nisso, observe que a partir do momento que a organização ela é criada para gerar valor para a sociedade, né, consequentemente, nós temos uma responsabilidade muito grande para a sociedade com relação às organizações. Em 2015, o IBGE fez uma pesquisa onde ela mostrou que 60% das empresas fecham antes de completar os 5 anos de idade. Isso mostra um problema seríssimo nas empresas, que é justamente uma desorganização. Quando foi questionado muitos fatores aí, eles comentaram sobre os problemas financeiros e estruturais. Um outro ponto importante sobre a mortalidade das organizações é que em janeiro de 2019, a empresa Boa Vista Serviços ela fez uma pesquisa com base nas informações de 2018 e identificou que de todas as empresas que decretaram falência, 96,5% eram as pequenas empresas. Observe que nós temos aí um ponto de atenção. Muitas empresas, elas acreditam que só deve começar a se organizar financeiramente, só deve investir numa gestão financeira quando elas estão grandes, quando elas estão maiores, quando ela tem mais funcionários, quando tem mais faturamento. E é aí que mora o problema. Observe, é um número muito alto, ou seja, de todas as empresas que decretaram falência, quase 100%, estamos falando aqui de 96,5% eram pequenas empresas. Sendo assim, eu defendo que a gestão financeira ela deve começar quando a empresa começa. Então, a empresa iniciou o ciclo de vida dela, ela deve começar a aplicar as boas práticas de gestão financeira. Isso é fundamental para que a empresa ela cresça de forma saudável, porque o número é aterrorizante ver que quase 100% das pequenas empresas aí terminam fazendo parte desse alto número aí que decretam falência. Então, por conta disso, precisamos começar a nos atentarmos nesse quesito da gestão financeira, ajudar o gestor da empresa, de forma que ele se conscientize dessa importância e aplique as boas práticas. Então, no decorrer aqui da palestra,
eu vou mostrar para vocês algumas etapas de como nós podemos implantar na empresa boas práticas de gestão financeira alinhada, né, à contabilidade, para que dessa forma o empresário ele venha a obter resultados diferenciados, resultados positivos, conseguindo aí ter resultados também exponenciais. Em 2016, o Sebrae fez uma pesquisa interessante que ela chamou de sobrevivência das empresas no Brasil. E de todas as empresas que foram fechadas, o Sebrae fez a seguinte pergunta: o que teria sido útil para evitar o fechamento das empresas, na opinião dos empresários? E eles responderam que 52% desses empresários responderam que teria sido útil se eles tivessem menos impostos e encargos. Podemos observar que realmente temos uma carga tributária muito alta no Brasil, mas o fator real mesmo deles fecharem não foi apenas pelo fato de ter muitos impostos. O segundo ponto mais voltado aí foi mais clientes, né? Eles comentaram que precisava de mais clientes. Crédito mais facilitado, ou seja, os empresários, 21% dos empresários disseram que eles não conseguiram crédito nas instituições financeiras. E 18% informaram que foi falta de planejamento do negócio. Por aí já podemos observar que temos um ponto em comum, que é a falta realmente de gestão financeira, de gestão empresarial. Vamos observar nas etapas que existem algumas situações que precisamos observar que vai resolver muito desses problemas que eles citaram. Mas para a gente entender de que forma eu posso alinhar a contabilidade com a gestão financeira, vamos entender o objetivo de cada uma delas. Muitas pessoas, muitos empresários que não conhecem realmente a contabilidade, acreditam que o contador, a função do contador é apenas prestar informações para o fisco, que o nosso trabalho é apenas fazer cálculo de tributos, gerar guias, fazer cálculo de folha de pagamento. Mas a finalidade da contabilidade não é exatamente esta. Aí são atribuições. Folha de pagamento, aspectos tributários são atribuições. Mas o objetivo mesmo da contabilidade é fornecer informações que possam ser úteis para a tomada de decisões dos usuários. Então, algo importante que precisamos nos atentar nesse conceito é a palavra útil. Perceba que não adianta o contador apenas gerar informação. Não adianta apenas eu gerar o balancete, eu gerar relatórios contábeis. Eu preciso gerar informações úteis para ajudar os usuários a tomar decisões. Esses usuários, eles são internos ou externos, que seriam os colaboradores, os acionistas, os investidores da empresa. Os usuários externos seriam fornecedores, o próprio fisco é um usuário externo, os bancos também é um usuário externo. Quando a empresa faz parte de licitação, então os órgãos aí que recebem as informações também são os usuários externos. Então, a finalidade principal da contabilidade é justamente gerar informações relevantes para esses usuários, né? E já a gestão financeira, ela tem como finalidade, né, como objetivo principal, melhorar os resultados apresentados pela empresa, ou seja, aumentar o valor do patrimônio por meio da geração de lucro. Então, a partir do momento que eu realizo, né, que eu aplico as boas práticas de gestão financeira, eu estarei criando uma empresa saudável e, consequentemente, irei aumentar o meu patrimônio e conseguirei obter melhores rendimentos, uma melhor rentabilidade. Observe que a gestão financeira, ela está atrelada à contabilidade. Então, a gestão financeira, ou melhor, a área financeira, ela vai prestar informação para a contabilidade. E a contabilidade vai tratar essas informações e gerar outras informações mais úteis para os usuários da contabilidade. Sendo assim, podemos observar que a contabilidade e o financeiro trabalham juntos. Por isso que nós precisamos alinhar tanto a contabilidade quanto a gestão financeira
como boas práticas para a empresa para que eles possam obter melhores resultados. E aí vem a questão, o que seria empresas com resultados exponenciais? Não é um termo muito comum, é um termo, podemos dizer, um pouco recente, tem um pouco mais, tem menos de uma década que é utilizado esse termo, e que surgiu, as empresas exponenciais, com resultados exponenciais, surgiu com as startups. Então, hoje, a maioria das startups, ou empresas aí que conseguem escalar o seu negócio, são conhecidas como empresas com resultados exponenciais. Então, aproveitando esse conceito, vamos pegar aí o que tem de melhor nessas boas práticas e entender de que forma eu posso aplicar na minha empresa ou na empresa que eu atuo, que eu tenho como cliente, para que esta empresa também consiga obter resultados exponenciais. Observe que empresas com resultados exponenciais são empresas que o impacto causado no mercado é imensamente maior que o de outras empresas que adotam modelos tradicionais de gestão. Sendo assim, podemos observar que o mundo mudou, a gestão, a forma de gerir uma empresa também mudou. Então, nós não podemos querer gerenciar a empresa da mesma forma que gerenciávamos há 10, 15, 20 anos atrás. Precisamos mudar. Então, o primeiro passo aí para poder ter resultados diferentes, resultados positivos, é entender o processo de mudança, é entender que precisamos gerenciar de uma forma diferente e verificar quais são as etapas, o que é que eu preciso fazer para aplicar as boas práticas de gestão empresarial na empresa. Então, eu irei dar aí algumas dicas, eu separei em 7 etapas para que possamos entender de que forma precisamos aí implantar as boas práticas de gestão financeira a fim de obter resultados exponenciais. A primeira etapa, que eu considero muito importante para todas as empresas, seja uma empresa do ramo de indústria, comércio ou serviço, mas todas as empresas precisam aprender a precificar o produto ou serviço. Então, é fundamental que a empresa entenda de quanto custa o seu produto ou serviço, qual é o valor qual foi o valor, quanto eu gastei para poder aquele produto ficar pronto, e dessa forma eu consegui aí incluir, como por exemplo, fazer uma estimativa dos tributos, incluir o tributo no meu preço, para eu poder vender de uma forma adequada, evitando prejuízos. É muito comum alguns empresários esquecerem de incluir no preço de venda o valor do tributo. Toda vez que eu vendo, eu vou ter tributo para recolher para o governo. Então, se eu vou vendo, eu preciso entender que a estimativa daquele tributo, o valor que eu vou pagar de tributo na venda, precisa fazer parte do preço do serviço ou do produto. Então, é fundamental, é imprescindível que o empresário ele faça a estimativa desses tributos, para poder incluir aí, para fazer parte da precificação do produto ou do serviço. Um outro ponto importante na precificação, que o empresário também precisa definir a margem de lucro dos sócios. A partir do momento que eu vou vender um produto pelo um preço X, nessa precificação precisa incluir o custo do produto, quanto custou para produzir, precisa incluir a estimativa dos tributos e também a margem do lucro, quanto eu quero obter de lucro. Dessa forma, você vai conseguir ter uma precificação mais adequada para o seu produto ou serviço. A gente observa muito as pessoas, principalmente no início da empresa, quando não consegue ter de uma forma bem específica a precificação, a única base que os empresários utilizam para definir o seu preço de venda é olhando o concorrente. O pessoal acredita que basta eu ver o preço do mercado e aquele preço vai servir. Não é
recomendado que faça isso, até porque aquele meu concorrente, ele pode ter aquele preço e aquele preço não servir para mim, porque ele pode utilizar outros fornecedores, outros materiais, o custo do produto dele pode ser totalmente diferente do meu custo, né? A forma de tributação daquela empresa pode ser totalmente diferente da minha empresa. Então, eu não posso olhar apenas o concorrente. É por isso que é fundamental que você observe todos os detalhes em relação ao custo, aos tributos, à margem de lucro. Aí sim você pode fazer uma comparabilidade com a média do preço de mercado. Após você definir todo o custo do produto, você pode comparar com o mercado para verificar se está alinhado. De qualquer forma, existem empresas que, mesmo comparado com o mercado, eles têm um produto, um valor bem superior ao de outros, né? Então, você pode aí pensar em algum produto que você conheça, onde aquele produto pode custar 10 vezes mais caro que o mesmo produto, porém de marcas diferentes, né? E aí é que vem o outro detalhe aqui da nossa palestra, que é pesquisar quanto o cliente está disposto a pagar. Dependendo do seu público-alvo, pode ser que o seu público-alvo, a sua persona, né, o seu cliente esteja disposto a pagar mais caro que o do concorrente. Ou vice-versa, pode ser que ele não esteja disposto a pagar mais caro. Então, é importante, né? Sendo assim, é importante que você faça uma pesquisa. Você pode usar aí também, hoje, a tecnologia, existe o Google Formulários, onde você pode realizar uma pesquisa de mercado para verificar quanto o cliente está disposto a pagar, ou o seu próprio Instagram, nos stories, né? Você pode fazer ali uma pesquisa básica, se for o caso. Tudo isso vai ajudar na precificação do produto. Então, a primeira etapa, ela é fundamental, porque existem muitos empresários que, logo quando inicia, começa a quebrar, começa a ter prejuízo, porque a partir do momento que ele pega apenas o preço do concorrente, pega o valor que está no mercado, sem analisar qual é o custo real dele, ele pode estar tendo prejuízo, né? E apenas acreditando que é porque nos primeiros meses não gera lucro. Então, observe que, às vezes, a pessoa pode ter uma ideia errada, né, da gestão empresarial. É por isso que precisamos orientar, né, o gestor da empresa precisa ter essa consciência da importância da precificação do produto ou do serviço. E, inclusive, isso vale também para as empresas de prestação de serviço. Normalmente, o custo do serviço prestado ele é menor, mas precisamos, de qualquer forma, trabalhar também a precificação, tá? Para poder ajudar a aumentar, se for o caso, a rentabilidade, aumentar a margem de lucro, verificar como eu posso estar reinvestindo na empresa. Tá? Então, a primeira etapa, né, não podemos seguir, né, não tem como você seguir para a segunda, terceira, para as outras etapas, sem trabalhar a primeira etapa. Precisamos realmente dedicar horas, esforço, se for necessário, implante um sistema financeiro, implante um sistema de estoque, algum sistema tem algumas plataformas também que ajudam a precificar o produto ou serviço. Se for necessário, invista em algo que possa te ajudar a chegar nesse valor. A segunda etapa de uma boa gestão financeira é planejar o crescimento. Eu já vi muitos casos de empresários quererem abrir filiais sem ser um momento certo de abrir uma filial. Ou então ele resolve expandir, dobrar de tamanho, alugar as salas ao redor, comprar todo o andar de um prédio, sem analisar se realmente é o momento de expandir, sem saber, sem realizar uma estimativa das suas receitas, dos seus gastos, dos seus investimentos. Tá? Isso deve ser feito a todo momento. Vamos ressaltar aqui
que o crescimento você não deve planejar apenas quando você achar que vai crescer. O ideal é que você tenha a todo momento uma estimativa, pode ser planilha ou um sistema financeiro, onde você tem estimativa aí, uma projeção de todas as suas receitas, dos seus gastos, dos seus investimentos, né? Você pode utilizar uma DRE projetada ou um fluxo de caixa projetado para 12 meses ou 2 anos, 3 anos, de forma que você entenda quais são as suas receitas dentro de um ano, os seus gastos e quais seriam também os seus investimentos. Assim você vai poder analisar melhor se é o momento agora de crescer ou não. É importante também definir metas para obter receitas superiores aos gastos. Então, se você tem ali uma planilha, uma relação de custos, de gastos, de despesas, você precisa estabelecer metas. De que forma eu posso ter mais receitas? De que forma eu posso aumentar as minhas receitas? Por isso que, para uma boa prática de gestão financeira, toda empresa ela deve elaborar esse planejamento estratégico, estabelecer metas a curto e longo prazo, para que ela possa ir implantando e implementando aos poucos. Uma dica é estabelecer as metas e elaborar um plano de ação. Plano de ação, você vai poder definir o que você vai fazer, como você vai fazer, quem vai fazer, quanto vai custar, qual o prazo de execução, e vai ficar mais fácil de implementar aquelas ações. Um outro detalhe que precisamos observar em relação ao crescimento é analisar as contratações. Eu já tive um cliente que ele contratava e demitia sem fazer nenhum tipo de análise, né? E aí eu comecei a conversar bastante com ele sobre esse aspecto, porque ele contratava, que achava que era necessário, mas ele não fazia nenhum tipo de planejamento. E pouco tempo depois ele demitia. E normalmente ele ficava com muitas dificuldades financeiras para realizar essa demissão, para pagar os custos da demissão. E aí eu comecei a conversar com ele. Inclusive, ele costumava demitir, como era uma demissão sem planejamento, né? Observe que a gente precisa planejar para contratar e planejar também para demitir. Como era uma demissão sem planejamento, ele normalmente demitia com aviso indenizado e não conseguia, às vezes, levantar o dinheiro para pagar, ou então tinha que pegar dinheiro emprestado no banco para pagar aquela rescisão. Então, eu comecei a trabalhar essas boas práticas de gestão com ele, para que ele começasse a se programar para contratar e se programar também para demitir. Com isso, ele resolveu, inclusive, a rotatividade na empresa. Então, observe que, às vezes, a empresa, no calor das emoções, só vou contratar 2, 3, 4, 5, mas ele precisa analisar se realmente ele precisa de tudo isso, e se ele precisar demitir, se ele tem dinheiro para arcar. Então, observe que ele precisa fazer aí um caixa, guardar esse valor para as futuras decisões, se for o caso. A terceira etapa, né, que eu considero uma das etapas mais importantes, porque você vai observar no decorrer aqui da nossa palestra, que se eu não tomar cuidado na terceira etapa, eu não conseguirei seguir as demais etapas. Então, para que o empresário dê continuidade na gestão financeira, ele precisa se debruçar aqui no caixa da empresa. Quando eu digo se debruçar, estou dizendo que ele vai precisar dedicar muito tempo no caixa da empresa. Então, a terceira etapa é controlar o caixa. De que forma? Primeiro que ele precisa gerenciar o fluxo de caixa dele, verificar todas as receitas, as despesas, os investimentos, analisar para onde o dinheiro está indo, como é que está aí o funcionamento de todo o fluxo de caixa, a movimentação dele financeira. Com um sistema financeiro, vai ficar bem mais fácil gerenciar o fluxo de caixa, mas, se for dependendo da situação,
pode ser através de planilha, mas eu recomendo o uso de um sistema financeiro. E o empresário, ele precisa também se atentar aos prazos de recebimento e pagamento, né? É muito comum o empresário ou a pessoa ali que cuida, às vezes, do financeiro, não se atentar a esse detalhe. Mas observe que, dependendo do seu prazo médio de recebimento e pagamento, isso pode gerar sérios problemas de finanças. E o empresário provavelmente não vai conseguir honrar com seus compromissos. Então, digamos que eu tenho meu prazo médio de pagamento aos meus fornecedores e das minhas despesas seriam de 30 dias. Quanto que meu prazo de recebimento, né, dos meus clientes, ou seja, das vendas que eu fiz, o meu prazo de recebimento seria de 30, 60 e 90. Preciso analisar quanto desse valor que eu vendi será recebido com 90 dias ou 60 dias. Porque se eu tiver um volume alto de recebimentos com base em 90 dias, observe que eu terei problemas para honrar meu compromisso. Se o meu prazo de pagamento é de 30 dias, então eu preciso ter, no mínimo, uma parte do recebimento que eu consiga honrar meus compromissos com base em 30 dias. É por isso que a gente precisa controlar os recebimentos e pagamento para não ocorrer este problema. Porque a partir do momento que a empresa começa a ter dificuldade de honrar com os compromissos, ela vai ter dificuldade com os fornecedores, vai começar a pagar multa, juros, e tudo isso vai influenciar diretamente no caixa da empresa, né? Onerando e, com certeza, aumentando aí as despesas. Por isso que é um ponto muito importante que todo empresário deve se atentar. Algo aí que eu considero imprescindível para uma boa gestão financeira é que a empresa utilize apenas a conta bancária da empresa. Para alguns empresários, isso é difícil deles conseguirem se organizar, dependendo do tipo da empresa. Existe uma mistura muito grande. A legislação ela não permite que seja feita a mistura das contas da pessoa física com a pessoa jurídica, mas ainda assim, muitas empresas fazem isso. Aí fica a dica da gente mostrar cada vez mais a importância, né, da gestão financeira para as empresas, explicando que a partir do momento que ele mistura as contas correntes da pessoa física, dos sócios, com a conta corrente da empresa, vai ficar difícil dele controlar realmente o caixa, dele gerenciar as finanças. Quando você mistura a conta corrente, no caso, eu pego uma despesa do sócio e pago pela conta da empresa, pego uma conta da empresa e pago pela conta do sócio. Tudo isso vai dificultar que a contabilidade tenha informações imprescindíveis, informações fidedignas para auxiliar o empresário na tomada de decisões. E em relação à gestão financeira, o empresário também vai ter dificuldades de controlar o caixa dele. Como ele vai conseguir gerenciar o fluxo de caixa se as despesas estão misturadas? Então, é por isso que precisa ocorrer essa separação, para que ele consiga entender qual é a despesa da empresa, totalmente separada da despesa do sócio. Então, para poder ele precificar corretamente o produto, para que ele possa controlar os recebimentos, os pagamentos, o fluxo de caixa, ele precisa criar essa separação. Um outro ponto importante no controle de caixa é controlar as retiradas de lucro. Já vi um caso, principalmente em empresas familiares, que várias pessoas às vezes têm acesso ao financeiro, e eu vi um caso de uma empresa, era um comércio, que como era uma empresa familiar, todo dia chegava alguém da família e passava no caixa e pegava um dinheiro. A pessoa que trabalhava no caixa, ela não tinha o poder de dizer não para aquele membro da família. E aí o que aconteceu? Quando é que isso deu o maior problema? Quando chegou para a contabilidade as informações, e aí o contador entrou em contato
uma empresa marcou a reunião e conversou. E o dono falou, porque o meu filho todo dia precisa, às vezes, de 500 mil reais, passa lá no caixa e pega. Então, depois de muitas conversas, muitas reuniões, explicou para o empresário a importância dele controlar e separar, e inclusive controlar as retiradas de lucro. Primeiro, você honra os compromissos da empresa, paga a folha de pagamentos, fornecedores, o fisco, o tributo, a contabilidade apura o lucro e aí sim pode definir a retirada de lucro para o empresário. Volta para aquela questão gerenciar o fluxo de caixa. O fato de ter dinheiro sobrando no banco ou no caixa da empresa não quer dizer que eu, como empresária, posso chegar e transferir para a minha conta. Se o gestor não souber gerenciar o fluxo de caixa, ele vai ter dificuldade de fazer todo este controle financeiro. Okay? Então, a terceira etapa, ela é imprescindível para que as outras etapas surtam efeito. Okay? Se o empresário ele quer ter resultados positivos, quer ter resultados diferentes, resultados exponenciais, ele vai precisar ter atitudes diferentes. A quarta etapa é controlar as compras. Existem alguns casos de empresas que resolvem comprar muitas mercadorias e estocar. Precisamos ter alguns cuidados com esse estoque de mercadoria. Se você vai investir muito dinheiro comprando um estoque e vai deixar ele parado e não vai conseguir vender em um determinado tempo, precisa analisar quanto você está investindo nesse estoque e se vale a pena realmente ficar com o dinheiro parado. Pois é, porque o estoque parado, sem gerar vendas, é dinheiro engessado. Dependendo do valor desse investimento de estoque, precisa ser analisado, será que pode ser mais vantajoso pegar esse dinheiro que foi investido e aplicar, conseguir ter uma rentabilidade naquela aplicação? Então, é preciso fazer esse controle de estoque para não comprar mais do que é necessário, para não ficar com muito estoque parado, e controlar também os suprimentos, que são o que você vai utilizar em relação tanto a insumos de mercadorias, quanto também ao estoque aí para materiais de escritório, matérias-primas, todas as compras. Dessa forma, você fazendo um controle das compras, pode ser que você consiga economizar alguns milhares de reais por ano. Tá? Então, existem alguns sistemas também financeiros ou sistemas de controle de estoque, ou a pessoa também pode fazer por planilha, mas o sistema é fundamental. Sendo assim, não abra mão de investir, se for necessário, dependendo da movimentação da empresa. Vale a pena ter um controle de estoque para que você consiga aí controlar tanto o estoque de vidas quanto de suprimentos para a empresa. Um outro detalhe importante para essa questão aí das compras, de você controlar as compras, é realizar pesquisa de mercado, para analisar formas de pagamento e preços, e negociar com os fornecedores. Isso é um trabalho que deve ser feito constantemente, sempre estar negociando com os fornecedores, verificando novos fornecedores, verificando as formas de pagamento, se consegue comprar, quanto mais conseguir, se você conseguir comprar para postergar, para comprar, para pagar com 30, 60, 90 dias, não incluindo, é claro, nem juros, nenhum tipo de encargos, isso pode ser bom para o seu fluxo de caixa, porque aquele dinheiro você pode estar investindo em outras coisas no momento ou até mesmo investindo ou aplicando no banco. Então, você pode dedicar aí parte do tempo para controlar aí tanto o estoque, quanto também analisar melhores formas de pagamento com os fornecedores. Essa etapa é importante, mas lembre, a terceira etapa, ela é imprescindível, você precisa primeiro gerenciar, controlar todo o seu fluxo de caixa, para poder você chegar nas outras etapas. A quinta etapa é uma etapa que
eu acho super interessante para poder ajudar o empresário, que é a etapa de aumentar a captação de recursos. Algumas pessoas chamam isso de redução de custos. Eu não gosto muito de usar esse termo, né? Vamos ver, de falar com o meu cliente assim, vamos ver de que forma nós iremos reduzir custo. Porque toda vez que você leva para o empresário esse termo redução de custo, a primeira coisa que o empresário pensa é: vou demitir alguém. Então, é fundamental que nós precisamos pensar, né? Precisamos pensar também de forma humanizada, né, na empresa. Como eu falei no início, a finalidade da empresa é gerar valor para a sociedade. Quando você contrata uma pessoa, você está ali contratando toda uma família. Então, a demissão, né, a rescisão, não deve ser a primeira opção. Existem muitas outras formas de você aumentar a captação de recursos sem precisar demitir funcionários. E o que acontece? Uma dica muito legal que eu recentemente fiz com um cliente foi a questão de analisar as tarifas dos bancos, as taxas, tudo que ele estava gastando com as despesas bancárias, né? Eu tenho um cliente que ele estava, quando finalizou, ele estava reclamando muito que estava sem dinheiro, que precisava de mais dinheiro, não estava conseguindo pagar todo mundo. E aí, quando fui verificar, fazer uma análise da contabilidade, peguei o balancete, verifiquei algumas despesas, observei que ele estava com taxas muito altas, né? E bastante relevante, que chegava a alguns milhares de reais, em relação a tarifas bancárias. Quando a gente foi se aprofundar essas taxas, observamos que neste valor estava incluso tanto as taxas de manutenção de conta corrente, quanto as tarifas de banco, como por exemplo de transferência, como também as taxas em relação a muita utilização do limite do cheque especial. Ele estava pagando IOF, pagando juros, alguns valores que estavam, né, relacionados aí à despesa bancária dele, onde era uma questão de desorganização. Ele estava utilizando muito o limite do cheque especial. Como ele tinha muitas contas correntes, o que acontecia? Na hora de fazer o pagamento, simplesmente a pessoa pagava por qualquer conta, não analisava o que tinha dinheiro naquele dia. Como tinha limite de cheque especial, utilizava o limite do cheque, sem perceber que toda vez que utilizava o limite do cheque especial, e por mais que entrasse dinheiro no outro dia, estava envolvendo ali taxas, IOF e os encargos também cobrados pelo limite do cheque especial, que são bem altos. Outro fator importante era a manutenção de conta, muitos bancos envolvidos na empresa e ele estava com muitas taxas. Além de fazer também muitas transferências, muito TED, ele estava pagando muitas taxas de transferência. Quando somou tudo isso, isso representou milhares de reais no ano, né? E ao conversar com ele, mostrei que ele poderia economizar, digamos aí, mais de 500 mil reais, praticamente, somente com algumas práticas, algumas ações que ele poderia fazer para poder ter esse dinheiro em mãos e não ficar simplesmente com problemas de pagamento. Então, a partir do momento que ele identificou este problema, ele reorganizou as despesas dele para poder melhorar a gestão financeira dele. Então, assim, ele conseguiria o quê? Consequentemente, aumentar a captação de recursos, né? Então, ao invés ele reduzir um custo e, consequentemente, o lucro dele aumentou. Outro ponto importante também é o enquadramento tributário. Existem muitas empresas, eu já prestei consultoria a algumas empresas que, como tinham uma forma algumas particularidades na atividade, como, por exemplo, farmácia, autopeças, as empresas que comercializam produtos médicos, eles têm algumas particularidades na tributação dos produtos. E o que acontece? Quando ele vai implantar o sistema financeiro, precisa parametrizar esses produtos corretamente. Se não houver esse parâmetro,
dos produtos, ele provavelmente vai pagar mais imposto do que o que deveria, né? Então, observe que essa questão tributária é importante, é imprescindível que o contador verifique se ele está parametrizado de forma adequada para evitar pagar mais imposto do que ele já paga. Um outro ponto, continuando na questão tributária, é enquadramento tributário. Tem empresas, às vezes, que terminam sendo optantes pelo Simples Nacional por achar que é mais simples, é mais fácil. Outras empresas, às vezes, são lucro presumido também por ser mais simples, mas existem situações que pode ser que seja vantajoso para a empresa ser lucro real, em outros casos ser vantagem ser Simples Nacional, em outros lucro presumido. Por isso que o contador precisa realizar o planejamento tributário para verificar a melhor forma de enquadramento tributário do seu cliente. Assim, ele vai também se enquadrando, claro, no regime adequado, ele vai pagar menos imposto e ele também vai aumentar aí a captação de recursos, vai conseguir obter mais lucro. Uma outra dica é verificar aí forma de pagamento com o fornecedor, analisar a possibilidade de desconto e uma ótima forma de aumentar a captação de recurso, claro, é conquistando, captando mais clientes. É muito comum a gente ver de algumas empresas, principalmente as pequenas empresas, não fazer nenhum tipo de ação de marketing. Eles ficam esperando o cliente aparecer ou encontrar eles em algum lugar, mas o empresário, o gestor, ele precisa se conscientizar que ele precisa investir em marketing. Né? Quem não é visto não é lembrado. Por isso que uma boa forma de aumentar a captação de recursos é investir em marketing digital para captar novos clientes. Dessa forma, ele vai conseguir obter e aumentar a receita dele. A sexta etapa, né? Aí, para poder o gestor, ele implementar a sexta etapa, vai ser indispensável que ele cumpra todas as outras. Então, ele precisa verificar de forma adequada a precificação do produto dele, para que ele possa ter um lucro adequado. Ele vai precisar planejar o crescimento dele. Controlar o caixa é fundamental. Se o gestor não controlar o caixa, se ele não cumprir a etapa do controle de caixa, dificilmente ele vai conseguir cumprir a sexta etapa, ok? Então, antes de implementar a sexta etapa, controla o caixa, vai para a etapa do controle de caixa. E como é que seria essa sexta etapa? Depois que eu controlei meu caixa, que eu já sei cada ponto em relação aos recebimentos, aos pagamentos, meu fluxo de caixa, como eu estou gastando, aonde estou gastando, quanto de lucro ou de rentabilidade eu estou tendo, aí sim eu posso definir valores de investimento. Um primeiro ponto aqui que eu coloquei de valores de investimento, que esse podemos dizer que é imprescindível para a empresa, é o capital de giro. Né? O capital de giro é um valor que a empresa ela deve ter guardada, ela deve reservar esse valor de capital de giro, para que, onde ele deve pensar da seguinte forma: se por acaso, se por algum motivo eu ficar 2, 3 meses, ou não vender nada durante este mês, eu tenho dinheiro para pagar os meus custos fixos, porque nós temos alguns custos que são custos fixos e custos variáveis. Os custos variáveis são aqueles custos que ele vai variar de acordo com o volume da produção. Já os custos fixos são aqueles valores que ele não vai variar. Então, independente se eu produzir, se eu vender ou não, eu vou ter esse custo fixo, como, por exemplo, o aluguel, a folha de pagamento. Então, observe que eu preciso pensar da seguinte forma: se eu não vender, não conseguir, por algum motivo, vender nada este mês, eu tenho dinheiro para pagar o meu custo fixo? Este é o primeiro ponto. O ideal, o mais adequado, é que a pessoa consiga ter reservado um capital de giro
que, que dê para sustentar a empresa pelo menos por 6 meses. Então, se por algum motivo ela não conseguir vender por 3, 4, 5 meses, que ela tenha pelo menos o dinheiro para arcar com todos os custos fixos. Muitas empresas estão passando agora por este momento. A maioria das pequenas empresas, principalmente, não tem capital de giro. E o que acontece? Agora estamos vivendo em 2020 um período de pandemia, algo que fugiu do normal, não é nada comum. E algumas empresas precisaram fechar as portas, não estão vendendo, estão realmente com faturamento zero. E por aí você pode perceber a importância que elas precisariam ter de capital de giro para que pudesse sustentar nesse período de pandemia, poder pagar a folha de pagamento, pagar o aluguel, pagar algumas despesas que continuam chegando mesmo quando eu não estou vendendo. Okay? Então, quando a empresa ela se organizar, ou pelo menos você já conseguir enxergar os valores do caixa, preferencialmente que você possa pelo menos definir todo mês um percentual daquela venda, todo mês um percentual do seu faturamento possa ser reservado para capital de giro. Um outro ponto, um outro valor que você deve definir, preferencialmente mensal de investimento, é em tecnologia, né? Vivemos em um mundo hoje que não tem como viver sem tecnologia. Quando eu falo tecnologia, é que a empresa precisa investir em um sistema financeiro, num sistema de estoque, existe talvez um computador, software, segurança de dados. Então, é importante que o empresário entenda que ele vai precisar definir um determinado valor mensal para investir em tecnologia na empresa dele. Lembre que para poder termos resultados diferentes, resultados melhores, vamos precisar agir melhor, ok? Um outro investimento que às vezes as pequenas empresas não querem fazer é de marketing, principalmente o marketing digital. O gestor, ele precisa entender que hoje as pessoas estão no digital, as pessoas estão nas redes sociais, elas estão online. Então, é importante realizar esse investimento em marketing. Quando eu converso, às vezes, com alguns empresários para entender que tipo qual a forma você está utilizando para atrair o cliente, né? Normalmente, eles não estão fazendo nada, eles esperam o cliente aparecer. Então, podemos aí ajudar o cliente, pelo menos orientar ele. Olha, você precisa, no mínimo, estar no Google. Se o seu cliente pesquisar você vai conseguir encontrar na internet, tem o endereço, o Google vai conseguir guiar o seu cliente até você. Então, são pequenos fatores que, às vezes, faz com que o pequeno empresário não consiga aumentar o seu recurso, não consiga crescer, porque são pequenas ações que ele precisa fazer. Não começa investindo, você não tem como investir muito, não tem dinheiro para investir milhares de reais, não investe. Começa investindo um pouquinho, investe 50, 100, 200 e vai aumentando aos poucos. Ou separe esse valor para quando tiver um determinado montante, realizar o investimento. Mas a empresa, a pequena empresa ou grande, a grande normalmente faz isso. O maior problema termina sendo entre os pequenos e médios empresários. Precisa separar um valor de investimento em marketing. Um outro valor, que eu considero aí também importante que a empresa ela dedique parte desse faturamento para investir é na capacitação profissional. Muitas empresas esquecem que ele precisa investir na capacitação profissional dos funcionários. Dessa forma, ele vai evitar a rotatividade, por exemplo. Toda vez que a empresa ela tem uma rotatividade muito alta, isso daí gera um impacto muito negativo no caixa da empresa, nas finanças. Como eu falei algumas etapas atrás, em relação às rescisões, ao custo que você tem de demitir alguém. Então, você contrata um novo funcionário, você leva muito tempo para treinar ele, para que ele entenda toda a rotina da empresa.
Quando demite, o custo também é alto. Realizar um novo processo sai também caro. Por isso que o empresário ele precisa investir em capacitação para que ele possa treinar os funcionários, evitar a desmotivação, evitar a rotatividade e dessa forma ele conseguir controlar melhor o caixa dele. E, por último aí, é a organização dos processos. Se você está investindo em tecnologia, em marketing, quer crescer, quer que a sua empresa ela cresça de forma saudável, você precisa também ter um software de gestão de processos. A última etapa, mas não é a menos importante, muito pelo contrário, ela é fundamental, é a contabilidade em dias. Quando eu digo em dias, é porque lembre que a finalidade da contabilidade é gerar informações úteis, né? Então, a partir do momento que você não deixa a contabilidade em dia, tem uma informação muito antiga, aquela informação ela deixa de ser útil para o usuário, para ajudar o usuário na tomada de decisão. É por isso que a contabilidade ela precisa estar mais atualizada possível, preferencialmente em tempo real, ou com um D+1, como a gente chama, né? Sendo feita aí pelo menos um dia depois, para que você possa ficar alinhada com o financeiro da empresa e consiga, desta forma, ajudar o seu cliente, né, o gestor da empresa, de forma aí, verdadeira, a ele ajudar a tomar as tomadas. E é por isso que você deve estar aí alinhado com o seu cliente, com o setor financeiro, com a gestão financeira, para que você possa gerar informações atualizadas e auxiliar nas tomadas de decisões. A contabilidade ela também pode ajudar aí a analisar e acompanhar a rentabilidade da empresa dos sócios, verificar qual é a rentabilidade de cada um, né? Através das informações contábeis, é que vai conseguir analisar essa rentabilidade. Um outro detalhe importante que a contabilidade ela pode ajudar é a análise das demonstrações contábeis. Então, finalizou a contabilidade, fez as demonstrações, realize a análise, faça análise horizontal, vertical, os índices, né? Faça o índice de liquidez, os índices de endividamento, de solvência, para que você possa, com o gestor, verificar as informações, tudo isso com base na contabilidade, e, se for o caso, tomar decisões para a empresa. Mas para tudo isso, você vai precisar o quê? Se reunir periodicamente com o cliente para confrontar as informações prestadas. Então, combina com ele pelo menos uma vez por mês para você levar todos esses relatórios, faz relatórios. Eu sempre indico a contabilidade, se você simplesmente pega o balancete e leva para o empresário, aquele balancete não vai surtir o mesmo efeito se você elaborar relatórios precisos e específicos para a empresa. Então, elabora relatórios, relatório mostrando a oscilação de faturamento, um confronto da receita com a despesa, relatórios mostrando aí para onde o dinheiro está indo, fazer um fluxo de caixa projetado, alguns tipos de relatórios onde você pode estar ajudando a empresa a ter boas práticas de gestão empresarial e dessa forma conseguir ter resultados bem diferentes, resultados exponenciais, resultados positivos. Okay? Tem uma frase que eu gosto muito de Albert Einstein, que ele diz o seguinte, ele disse que loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Observe que para poder você cumprir, você aplicar essas etapas que eu falei de boas práticas da gestão financeira, você precisa mudar, né, algumas atitudes, perceber a importância da mudança e aplicar mudança na sua organização. Então, não tem como, né, você não vai conseguir ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se você quer resultados diferentes, você vai ter que fazer algo diferente. Okay? E obrigado por ter ficado comigo até o fim. Tem uma frase, aí é uma frase minha que eu gosto muito de utilizar nos meus cursos,
é que nós, contadores, somos responsáveis pela formação dos empreendedores do nosso país. Então, nós constituímos a empresa, cuidamos da empresa do início, até ela crescer, né? Trabalhamos aí o crescimento da empresa. Então, eu me considero aí uma formadora de empresários, onde a todo momento eu estou ajudando ele a ter uma vida empresarial saudável, a cuidar da empresa dele, a crescer, porque o Brasil realmente tem suas complexidades. Nós temos aí uma legislação tributária complexa, diversas burocracias, e nós, contadores, podemos ser mais do que burocratas. Podemos também ajudar o nosso cliente verdadeiramente no crescimento dele, ajudar o cliente a ter resultados positivos e resultados exponenciais. Obrigado, gratidão, até mais.